Então, eu queria pedir um aplauso para a nossa palestrante, primeiramente a Elizabeth Silveira, do Magazine Luiza. Bem-vinda, Elizabeth. Por favor. E agora eu vou convidar para que venha também ao palco a Fernanda Novak da Vagas, ela que vai fazer assim uma breve contextualização dessa solução utilizada pelo Magazine Luiza. Fernanda, bem-vinda, vem para cá. Boa tarde, gente. Opa! Que bacana ver tanta gente aqui interessada em recrutamento e seleção para empresas estruturadas em rede. E quando a gente fala aqui em empresas estruturadas em rede, a gente fala aquelas empresas que têm uma matriz e tem uma rede de franquias ou de lojas próprias abaixo dela. E antes de começar, quem aqui trabalha numa empresa estruturada do tipo rede? Só para saber. Ah, que bacana, tem algumas pessoas, acho que vai ser bem interessante aqui tudo que a gente tem para mostrar. Então, eu vou fazer essa breve introdução sobre a solução, e, em seguida, eu vou convidar a Beth, que vai contar como é que é o uso dessa solução no dia a dia. Tá bom? Bom, antes de começar a falar aqui sobre a solução, eu vou falar sobre o propósito da Vagas, que é oferecer soluções tecnológicas para que as empresas encontrem e selecionem as pessoas certas. E quando a gente fala aqui em selecione, a gente fala principalmente do Vagas e Partner, que é um software completo para a gestão de processos seletivos, utilizado hoje por mais de 3.000 empresas de todos os portos, de todos os segmentos, em todo o Brasil. E quando a gente fala aqui em encontrem, a gente fala principalmente do vagas.com.br, que é um dos maiores sites de carreira hoje do Brasil, com mais de 10 milhões de currículos cadastrados. E, mais claro, as redes sociais e os sites parceiros que fazem disso toda uma captação integrada para todos os nossos clientes. E aqui, para começar a falar de soluções, é importante ressaltar que todas as soluções da Vagas são feitas e pensadas com base principalmente no Vagas e Partner, que é esse software que eu comentei, e o vagas.com.br. E lá na Vagas, para a gente pensar nessas soluções, a nossa equipe ela é estruturada em grupos de trabalhos multidisciplinares, né? E essas equipes elas pensam em cada um dos mercados, focam nesses mercados para conseguir elaborar soluções que sejam, de fato, aderentes a cada mercado, a cada usuário, dentro desse contexto. E eu faço parte, então, como gerente de produtos, da equipe que olha para o mercado de empresas estruturadas em rede, né? Então, essas empresas que têm a matriz embaixo, uma rede de lojas próprias ou de franquias, né? E essa equipe, basicamente, o que ela faz? Muita pesquisa, gente, muita investigação. Então, ela olha profundamente para o mercado, recolhe dados, vai a campo, entrevista pessoas, entrevista usuários, para poder fazer essas soluções focadas mesmo e que atendam a necessidade, nesse contexto, para esses usuários, para esse mercado. E, bom, para contar um pouquinho do que eu e a minha equipe a gente tem levantado de informações nos últimos anos, eu vou contar uma história para vocês, para não trazer, enfim, nenhuma empresa real. Eu vou contar uma história, e essa história é da Fictícia Alimentos Orgânicos. Tá? Gente, a Fictícia Alimentos Orgânicos é uma rede, uma empresa estruturada em rede, que tem lojas próprias e tem franquias também. E ela hoje tem mais de 200 unidades em todo o Brasil, mas ela está investindo. Então, agora ela tem 200, mas ela pretende ter 400, 800. A ideia dela é chegar até o final do ano com mais de 1.000 unidades aí espalhadas em todo o Brasil. E, como toda rede, ela tem a matriz também. Tá? E essa história é de uma unidade específica, que fica lá em Minas Gerais, lá no Minas Shopping, lá em BH. Tem alguém aqui que é de Minas Gerais? Ah, então, vocês conhecem o Minas Shopping. Lá tem uma unidade, então, da Fictícia Alimentos Orgânicos, e lá naquela unidade tem o gerente, que é o José Carlos. Tá? Bom, aqui no caso o gerente, mas eu poderia estar falando do dono dessa franquia também. Então, o gerente, o José Carlos, o que a gente viu? Que ele não é um especialista em recrutamento e seleção. Ele tem 1 milhão de outras coisas para fazer, além de contratar pessoas. Mas, quando ele tem que contratar, gente, ele tem que contratar para ontem, ele tem muita pressa. Normalmente é assim, né? Véspera de Natal, véspera de Dia dos Pais, o melhor vendedor dele sai, por qualquer razão, ele precisa desligar, ele precisa repor aquele profissional logo.
Só que, gente, o dia a dia dele, a rotina dele é ultra atribulada. Ele tem milhões de outras coisas para fazer. Ele tem que reportar dados para a matriz, ele tem que gerenciar a equipe dele, ele tem que gerenciar estoque, enfim. Gente, quem aqui nunca entrou numa loja e pediu para falar com o gerente, para resolver uma situação? Chama o gerente que precisa resolver algum problema que aconteceu. Todo mundo, tenho certeza. Esse é o dia a dia do gerente. Agora, imagina ele, nesse contexto, nessa vida super atribulada, ainda tendo que contratar pessoas, sendo que ele não é um especialista. Então, bom, vou contar a história do José Carlos, lá, então, em 2014. O que ele fez? Ele foi lá, ele precisava contratar, né, esse novo vendedor. E aí ele foi lá, ele colocou uma plaquinha na porta, ele divulgou nos jornais, ele divulgou em vários sites de emprego por aí, pediu ajuda para os amigos, pediu indicação para os colaboradores, pediu nas redes sociais, pegou uns currículos antigos que já estavam lá na loja. Enfim, ele pediu currículo para tudo quanto é lado. E aí, enfim, ele esperou alguns dias e, de repente, ele se deparou com muitos currículos. Currículo no site X, no site Y, na rede social, por e-mail, em papel, uma pilha de candidatos, um montão de currículo. E aí o José Carlos, lá na sua rotina, um tanto quanto maluca, super atribulada, ele se viu com a missão de ter que escolher um candidato e contratar. Só que, gente, lembra, ele não é um especialista em recrutamento e seleção, mas ele precisa repor logo aquela pessoa. Ele está lá, naqueles currículos, ele até liga para uns candidatos, e o currículo era tão antigo que a pessoa não está nem mais disponível para aquela vaga, enfim. Ele se vira e tenta contratar. Até que ele segue a intuição dele e tal, decide por um e contrata. Ele tem que, né, repor aquela pessoa. E aí, gente, eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Qual que vocês acham que é o custo de uma contratação errada? Eu trouxe aqui alguns insights só para a gente pensar. Então, tem o custo da demissão. Gente, todos os encargos, né? Todo mundo sabe os encargos que é para demitir uma pessoa. Tem o custo de abrir uma outra vaga, porque todo aquele tempo que o José Carlos já expendeu, ele vai ter que expender de novo para tentar repor aquele vendedor. Tem o custo de treinar novos funcionários. Gente, ele já investiu tempo, energia, dinheiro para treinar aquela pessoa que estava fora do perfil e vai ter que investir tudo de novo para treinar esse novo vendedor. Tem o custo de vendas, serviços fora do padrão, a imagem da marca, da rede. Gente, quem aqui nunca entrou numa loja, determinado a comprar um produto, foi super mal atendido, saiu dessa loja, foi no concorrente, comprou exatamente o mesmo produto e jurou que nunca mais ia voltar naquela loja que foi mal atendida? Né? E o pior, hoje em dia ainda, se a gente vai lá e coloca nas redes sociais e conta para todos os nossos amigos o quanto a gente foi mal atendida e que ninguém deve ir naquela loja. Então, o que adianta tanto investimento de marketing da matriz ou da própria loja para chegar lá na ponta e ter um atendimento não alinhado com a cultura daquela rede, né? Enfim, outros muitos custos que vocês devem imaginar. E aí, qual que vocês acham que é o impacto disso no faturamento dessa loja, lá no Minas Shopping? E qual que vocês acham que é o impacto disso no faturamento da rede, como um todo? De uma contratação errada, imagina isso que está acontecendo na rede toda, 200, 400 lojas. Né? Bom, e contratar bem, contratar melhor? Qual que é o impacto disso, de você ter pessoas alinhadas à cultura da empresa, pessoas com conhecimento, com competências específicas do negócio, enfim, evitar tudo aquilo que a gente comentou até agora. Qual que é o impacto disso para a loja e para a rede como um todo? Né? Então, acho que essa que é a reflexão. E até concluindo, porque todo mundo está ganhando com uma contratação adequada. A matriz, por tudo aquilo que eu acabei de comentar com vocês, o gerente, o dono da loja, porque, enfim, ele não vai gastar tanto tempo e tanta energia tentando recolocar essas pessoas, e, claro, o candidato, porque quem aqui gostaria de ser contratado e depois desligado porque não estava alinhado com a vaga, e isso foi descoberto depois? Ainda mais se você deixou o emprego anterior, enfim. Vocês imaginam o quanto isso deve repercutir. Então, todo mundo sai ganhando com uma contratação adequada. Né? Então, agora eu vou contar para vocês uma outra história, também com José Carlos, né, o nosso gerente aqui, só que em 2015. O que aconteceu agora em 2015?
Mesma coisa, tá, gente? Semana passada, agora véspera de Natal, a loja está cheia, tem um monte de cliente entrando, eles precisam bater a meta e tal. E o melhor vendedor dele pediu as contas. Ele precisa repor aquela pessoa. O que o José Carlos fez para contratar, nesse caso? Ele foi lá, ele acessou um sistema disponibilizado pela matriz, ele apertou um botão, eu quero um vendedor. Ele esperou aí 1 ou 2 dias e ele se deparou com uma lista de currículos já ordenada. No topo dessa lista estavam os melhores candidatos. Então, ele olhou o primeiro candidato, excelente, o segundo, muito bom, o terceiro, muito bom também. Todos atendiam a todos os pré-requisitos para trabalhar, para ser um vendedor aqui da Fictícia Alimentos Orgânicos. E, melhor de tudo, esses candidatos estavam lá no topo, ainda moravam perto lá do Minas Shopping, perto lá em BH, perto do shopping. Então, tinham acesso muito fácil a essa loja, né? E aí, bom, pelo próprio sistema, ele foi lá, convidou os que ele mais gostou, fez uma entrevista e pronto, contratou. Simples assim, gente. Muito mais fácil, muito mais assertivo, muito mais rápido, né? E, bom, e qual é a solução? Como é que tudo isso foi possível? Oi. Bom, vocês lembram que a gente está falando aqui de uma empresa estruturada em rede. Como toda empresa estruturada em rede, quem aqui trabalha em rede sabe, a gente tem aqui uma matriz, certo? Aqui, no caso da minha rede, fica em São Paulo. Aqui nessa matriz, eu tenho o RH central, que é o RH que já conduz todas as vagas do dia a dia dessa rede, mas da matriz, né, as vagas corporativas, e tem todo o know-how de recrutamento e seleção, certo? Bom, quando o José Carlos foi lá e apertou aquele botão, eu quero um vendedor, automaticamente uma vaga foi aberta. Mas, gente, não foi qualquer vaga. Foi uma vaga com todo o conteúdo, com todos os pré-requisitos, texto, imagem, tudo informando o que é importante para fazer parte dessa rede, né? Uma vaga regida por um RH com todo esse know-how de recrutamento e seleção. E essa vaga, quando ela foi aberta, ela foi enviada para todo o ecossistema vagas.com. Então, lá no vagas.com.br, no site dos parceiros, nas redes sociais, enfim, em todo esse ecossistema de captação. Mas, principalmente, ela foi lá no site da empresa. E lá no site da empresa tem um portal explicando por que é tão legal trabalhar na Fictícia Alimentos Orgânicos. O que precisa para ser um vendedor, como é que é o dia a dia dele, enfim, todas as informações necessárias. E todo mundo que um dia sonhou em fazer parte, em ser um vendedor, aqui no caso da Fictícia Alimentos Orgânicos, foi lá, entrou nesse portal e falou, eu quero ser um vendedor. E, nesse momento, ele já colocou todas as informações relevantes do currículo, de testes, respondeu testes comportamentais, enfim, todas as informações. E, assim que o José Carlos lá abriu a vaga dele, todos os candidatos que já tinham feito isso e que moravam perto do Minas Shopping receberam a vaga por e-mail. E eles só confirmaram o interesse deles em participar desse processo. Isso fez com que o José Carlos recebesse esses currículos de forma muito rápida, né? Além de estarem alinhados ao perfil, recebe isso de forma quase que instantânea. Bom, e, além de tudo, o José Carlos conseguiu ver todos os currículos ordenados. Por quê? Porque a matriz já tinha definido lá todos os critérios de ranking. Então, o RH lá central, com todo o know-how de recrutamento e seleção, diz o que é importante, quais são os critérios, todos os critérios que são mais relevantes para fazer parte dessa rede. E, para isso, ela usa informações do currículo, testes específicos, um questionário comportamental sobre qual que é o comportamento esperado de um vendedor, enfim, todas as informações importantes para que lá no topo fique não só aqueles que atendam os requisitos técnicos, mas aqueles também que sejam aderentes à cultura e o valor daquela rede, né? E, além disso, a matriz tem acesso a uma série de indicadores de recrutamento e seleção para todas as redes de todas as unidades, o que é super importante e estratégico também para essa matriz, né? Então, é a matriz, o RH central, com todo o seu know-how, padronizando todo o processo e distribuindo para toda a rede, para as 100, 200, 500, 1000 lojas, né? E o mais legal é que ele faz isso de uma forma muito fácil, muito simples, porque ele faz utilizando o Vagas Partner, que já é o software que ele usa no dia a dia para gerir os seus processos. Então, isso não é trabalho extra para a matriz, muito pelo contrário, já faz parte do dia a dia dela. Ela só está disseminando isso, então, para toda a rede.
né? Então, é a matriz disseminando toda essa informação para todas as unidades. Legal? Certo? Então, essa é a solução da Vagas sobre recrutamento, seleção e redes. E agora eu vou chamar a Beth, do Magazine Luiza, que vai contar para a gente como é que é o dia a dia do uso dessa solução. Obrigada. Obrigada, Beth. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar vindo aqui contar. A Fernanda já falou um pouquinho, né, do que é. Então, assim, ela já contou até a história do Magazine Luiza, né? Eu vou contar um pouquinho a história de como nós chegamos até o Vagas e usar essa ferramenta. E vou voltar um pouquinho lá atrás no tempo também, né? O Magazine nasceu na cidade de Franca, né? Não sei se todo mundo conhece. Franca fica a aproximadamente 400 quilômetros daqui. E nós éramos uma loja pequena, chamava A Cristaleira. Era uma lojinha pequenininha mesmo, né? Era só de presentes, que a tia Luísa, que é a fundadora, adquiriu, né? E aí era através de um sonho, porque ela era uma balconista, né? Na cidade de Franca. E aí ela foi fazendo a carreira. E a rede foi crescendo. Então, abre uma lojinha aqui, sempre no interior, né? Abre uma lojinha aqui, amplia ali. A empresa foi tomando um tamanho, uma proporção. Aí sai um pouquinho do estado, né? Vai para a capital, ali perto de... Antes a gente ficava muito ali na região de Batatais, Ribeirão Preto e tal. Aí vamos expandir um pouquinho mais para longe, vamos lá para Uberlândia, né? Uberaba, e começa a expandir a rede, né? Então, saímos de uma lojinha, né? Fomos crescendo, até chegar hoje, nós temos 780 lojas. Nesse crescimento, quando foi em 2006, mais ou menos, a empresa começou a crescer um pouquinho mais, e aí já existia o sonho de vir aqui para São Paulo. Obrigada. Existiu o sonho de vir para São Paulo e ampliar um pouquinho mais a nossa rede. Então, precisávamos de parceiro para ajudar, porque até então a gente não tinha nada. Tinha aqueles currículos que a Fernanda comentou, que o gerente da loja recebia, porque o processo ele é descentralizado. Nós, da Matriz, centralizamos as ferramentas e disseminamos para as demais lojas, né? Então, quem faz o processo seletivo é o gerente da loja. E aí nós precisávamos de uma ferramenta, fomos atrás de um parceiro, tudo. Só que a empresa foi crescendo muito. E aí nós estávamos encontrando dificuldades para poder alavancar e trazer recursos para a loja. A gente começou a ter reclamações, eu não consigo fazer um processo de seleção adequado, a ferramenta está difícil. Né? Bom, então vamos buscar uma ferramenta, vamos pesquisar o mercado, o que o mercado tem. Né? Aí consultamos outras empresas, né, até chegarmos no Vagas. A gente já tinha o Vagas também como parceiro, no Partners, né? A gente usava no nosso dia a dia o escritório, agora a loja não. Então, foi quando a gente resolveu, bom, vamos testar para a loja, né? Sentamos, chamamos o Vagas, e o que vocês têm para nos oferecer. E o que foi muito legal foi exatamente esse trabalho que a Fê contou. Vamos levantar. O que o gerente da loja precisa? Ele tem que estar no campo, ele tem que estar no salão de vendas, ele tem que ter agilidade no processo, ele não tem tempo para ficar fazendo o processo de seleção, olhando currículo a currículo. Ele tem que vender, né? Mas também tem que selecionar direito. Aí veio aquela preocupação, como que a gente vai fazer isso, né? Então, sentamos. Bom, a ferramenta ela vai dar todo o suporte para esse gerente da loja, em menos tempo selecionar, né? Vamos contar um pouquinho aqui. Como que ele fazia isso? Lá na empresa, a gente tem o nosso portal, né? A intranet. Então, o que o gerente da loja então, ele tem que fazer? Ele entra no portal. E aí é um outro passo que foi muito legal, que nós não tínhamos, que é a segurança, né? Porque o gerente das lojas, antigamente, qualquer um tinha acesso a abrir uma vaga. Então, se eu estava na loja de Franca, o gerente da loja de Franca ele conseguia abrir uma vaga na loja do gerente lá de Porto Alegre. Não tinha segurança no acesso. Né? E aí o Vagas ele nos deu essa segurança. Então, o gerente da loja ele acessa só a loja dele. Então, através da intranet, ele vai lá e acessa a ferramenta. Quando ele acessa a ferramenta,
ele já tem, logo de cara, toda a facilidade de divulgar uma vaga. E o candidato, quando ele encontra esse portal também lá fora. Entra no vagas.com, tem um hot site, conta, puxa, como é legal trabalhar no Magazine. O que é o Magazine Luiza, né? Então, ele vai... Peraí, deixa eu pôr aqui, onde que tem a luzinha aqui, para a gente ver. Hã? Problemas técnicos aqui, tá? Então, quando o candidato ele olha, ele entra aqui, eu quero trabalhar no Magazine, ele tem uma foto de uma inauguração da loja, porque o nosso negócio é loja, né? Para a gente, o mais importante é a loja. E aí o candidato ele vai conseguir... eu quero me candidatar para a loja, ou eu quero me candidatar aqui para o escritório, ou eu quero me candidatar para o centro de distribuição. E aí o candidato ele consegue entrar direto aonde ele quer ver as vagas. Eu entro lá no centro de distribuição, eu vejo que tem vaga para logística. Eu entro lá no escritório, tem vaga para os escritórios. E nós temos 3 escritórios. O de Franca, que ainda continua, é o maior de todos, porque lá a gente fala maior de todos no sentido de que nós temos o SAC, que fica em Franca, o Televendas, a central de atendimento, que atende as lojas, os escritórios, né? Então, fica tudo lá em Franca. Então, é um número maior. Em São Paulo, é o escritório de negócios, que a gente fala, que é o escritório estratégico, né? E, em João Pessoa, é o regional para atender a regional do Nordeste. Tá? Então, o candidato ele consegue visualizar as vagas que tem nessas localidades. E, para lojas, na loja, o candidato consegue visualizar quais são as regiões que têm vaga em aberto. Quando a gente faz uma divulgação de vaga, o que a gente procurou fazer, né, também? Pegar todos os cargos que a loja tem, sentamos com toda uma equipe, montamos um comitê e destrinchamos qual era o perfil de cada vaga. Então, nós tivemos o cuidado de pegar assim, olha, uma pessoa da loja, um gerente da loja, o coordenador de RH que atende loja, o coordenador de São Paulo, uma equipe de seleção para lojas. Sentamos e vamos ver qual que é o perfil desse candidato. Ter todo esse cuidado para que, na hora que a gente fosse divulgar a vaga, essa vaga ela já está pronta. O gerente da loja ele não tem acesso a mexer na publicação. É do jeito que está. O perfil, os requisitos, está tudo já desenhado. E aí também fizemos, nesse comitê, a elegibilidade para a função. Quando a Fernanda fala assim, já vem um ranking, né? É muito legal que a gente divulga lá a vaga de vendedor, né? Existe a geolocalização, né? Que vai me dizer assim, aonde que está a loja e quais são o raio que esses funcionários, esses candidatos moram. Então, eles trazem já as pessoas próximas daquela loja. E aí a gente fez uma outra elegibilidade. Eu quero que, se o meu vendedor ele tem que ter o ensino médio, ok, ele ganha 1 ponto. Ele tem formação superior cursando, 2 pontos. Ele tem superior completo, 3 pontos. Ele tem experiência com vendas, ele ganha mais 1 ponto. Então, a gente foi pontuando para que esses candidatos que têm todos esses requisitos a mais, né, ele suba no topo da listinha do gerente, né? Então, o candidato, quando ele entra lá no site, ele se candidata, o sistema já faz isso, já me traz essa informação. E aí, o que ele traz para o gerente da loja? Ele já traz os 5 melhores candidatos, mas o gerente pode ver as outras, né? Os outros candidatos que tem lá, ele pode olhar, né? Eu olhei esses 5 aqui, mas eu quero ver mais, porque eu estou com 3, 4 vagas em aberto. Ok. Ele vai lá, puxa os demais, né? A gente fez também, junto com o eTalent, a arquitetura de função, né? Sentamos, vamos lá desenhar a arquitetura de função do eTalent para que a gente consiga puxar também o DISC, né, o eTalent, desse candidato. Então, ele é um vendedor, eu fiz a arquitetura do cargo de vendedor, eu fiz do cargo de analista de crédito, eu fiz o do montador, de apoio, fizemos toda essa descrição, aí, a arquitetura, para, na hora que eu puxar o DISC dele, eu já sei quais são aqueles que são mais aderentes ao perfil que a gente está buscando. Tá? Isso facilitou bastante a vida da gente. Aqui é um pouquinho, né, ficou um pouquinho apagado, mas como que é uma descrição, né, que nós fizemos, né, a geolocalização, né, que a gente
traz os colaboradores, os candidatos residentes próximo à loja que a gente está buscando. Isso é um dos requisitos também do Magazine Luiza. Procurar sempre trazer os colaboradores mais próximos à sua residência, para que ele tenha qualidade de vida. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem lojas na capital, aí, em diversas regiões. E o que acontece? Às vezes tem um funcionário que ele se candidatou a uma vaga, por exemplo, aqui perto do Shopping Center Norte, né? Aqui perto, lá, né? Onde é o nosso escritório. No entanto, a vaga que tinha em aberto, né, era lá para Tucuruvi. Puxa, mas eu moro atrás da loja ali da Marginal, né? E eu vou trabalhar no Tucuruvi, vou ter que pegar ônibus. Aí surge uma vaga interna para ele voltar lá para uma vaga lá do lado do Magazine Luiza, né? Da loja. Poxa, do lado da minha casa ele pode ser transferido. Então, a gente tem essa facilidade. É um cuidado que o Magazine tem, é fazer com que os funcionários morem perto da sua residência, tenham a qualidade de vida. E aí vem a facilidade do gerente da loja. Quando ele vai entrar na vaga, aqui a carinha nossa do portal, né? Então, a gente tem esse é o portal, é o acesso. Aqui tem uma parte do da nossa segurança, né, que a gente fala, que o gerente da loja ele entra aqui, está lá, portal de talentos, recrutamento, ele vai lá, clica, entra na vaga, e aí é muito fácil, é que aqui não está aparecendo, né? Ficou meio distorcida a imagem. Ele tem só uma partezinha ali, abrir vaga. Ele clica, abre a vaga, escolhe qual cargo, aqui não dá para ver, né? Porque são vários cargos que tem aqui. Ele vai estar escolhendo qual cargo que ele quer. Escolheu o cargo vendedor, auxiliar de depósito, tal. Ele clicou, pronto, abriu a vaga, né? Simples e rápido, né? É isso que a gente estava buscando naquela ocasião. Que o gerente da loja ele tivesse a facilidade, a agilidade no processo de recrutamento e seleção, porque ele não tem tempo para isso. Ele tem que estar vendendo, dar resultados, abater as metas que ele tem para entregar no final do mês, né? Que no final do mês ele é cobrado disso. Então, ele precisa de agilidade. Quando a gente foi começar a perguntar para os gerentes, né, qual o grau de satisfação que eles tinham, nossa, e aí, como que foi, né? Qual foi a experiência com o novo sistema, porque a reclamação era muito alta que a gente tinha antes. Nossa, foi ótimo, maravilhoso, foi a melhor coisa que tem. Eu consegui abrir a vaga no instantinho. Tinha gerente que falava assim, mas é só isso? Ele ligava lá no escritório, Beth, eu fui abrir lá, mas é só isso? Não tem que fazer mais nada? Não, não tem que fazer mais nada. Mas e agora? Agora é só esperar se candidatar. No dia seguinte, ele abria, nossa, Beth, aquela vaga que eu divulguei, eu já tenho 20 candidatos, né? E agora? Agora é você selecionar, né? Não, só isso? Só isso. Então, eles ficavam surpresos, né, com a facilidade que tinha no sistema. Mas vamos ter uma primeira verdade, gente, isso uma primeira certeza. É gratificante, porque era a nossa dificuldade, né, que a gente tinha lá, que o gerente da loja usasse a ferramenta, porque antes eles não queriam usar. Né? Não, é difícil, perco muito tempo, é mais fácil eu pegar o currículo do candidato que deixou lá na loja e pronto. Né? É mais fácil. Não, espera aí. Então, vamos selecionar melhor. Né? Vamos recrutar e selecionar. Então, essa foi a grande facilidade para a gente. Aqui fica ruim, né? Aqui é mais ou menos... Uhum. Aqui é um pouquinho do que eu havia comentado com vocês, como que ela aparece, ó, os tipos de vaga, e aí é só ele selecionar. Aqui também é a carinha que eles vão enxergar os candidatos. É que ficou bem claro. Então, aqui é o ranking dos candidatos que eles vão estar fazendo a escolha, entrando em contato com o candidato e tudo. E aí, falando um pouquinho, né, dos destaques desse projeto, né, o que foi o grande diferencial para a gente? A facilidade no acesso das lojas, né, de usuário, a diminuição de tempo na divulgação. E tinha candidato que falou assim, gerente que falava assim, gente, nossa, eu abri a vaga e eu consegui fechar 3 vagas numa divulgação só. Olha que coisa boa, né? Nunca me aconteceu. Nossa, eu chamei aqui os 5 candidatos, os 5 candidatos são muito bons. Isso, para a gente, foi a coisa mais gratificante, principalmente a gente que é de seleção, né?
que é ver o teu cliente, né? Que para mim o gerente da loja é o meu cliente, né? Satisfeito é a melhor coisa que tem, né? A melhoria na usabilidade do sistema, então isso para todos, até para o candidato externo, porque também a gente tinha muita reclamação. Eu não estou conseguindo acessar o trabalho conosco, a gente ia lá ver o que estava acontecendo. Hoje não, hoje ele tem lá toda a facilidade de se candidatar, né? O ganho na segurança, né, que é aquilo que eu comentei, que antes qualquer um conseguia acessar as lojas, demais lojas, eles tinham a senha era única, né, e hoje não. Hoje é só o gerente da loja, e é muito engraçado, porque lá tinha o gerente da loja e o gerente deixava também o vendedor. A gente tem um cargo lá que chama vendedor especial. O vendedor também ia lá e abria o sistema, né? Ele sabia qual que era a senha, né? Então, para mim, hoje já não. Eu não estou conseguindo acessar. Qual é o seu cargo? Bem, eu sou vendedor. Então, você não vai conseguir mesmo, né? Então, a gente começou a diminuir um pouquinho, eliminar, aliás, isso daí, né? Um outro ponto foi a facilidade na gestão, né, dos processos, triagens automáticas, envios de testes, que também é uma outra coisa muito boa. Que a gente consegue, o gerente consegue mandar já os testes direto para esses candidatos. A quantidade, né, o maior número de currículos no banco, que era uma outra dificuldade que tinha, né? O Vagas ela tem uma imensidão aí de candidatos que facilita muito a vida da gente. Um portal mais atrativo e simples. Antes a gente não tinha um portal atrativo, né? O nosso portal ele era muito simplesinho, né? Demais. Hoje não, ele é bem atrativo e ao mesmo tempo simples de navegar para o candidato. Isso facilita muito. E aí, lógico, a otimização de investimento, né? Que aí eu tive, com tudo isso, eu ainda tive redução no meu investimento. Esse foi o grande diferencial. Foi aonde a empresa ficou mais encantada ainda, né? O meu chefe, quando eu cheguei lá, falou assim: olha, tudo isso ainda é mais barato. Nossa, então, né? Não vamos nem ter o que discutir, né? Vamos fechar logo e pronto, né? Então essa foi a grande facilidade para a gente. Agora um pouquinho de indicadores, né? No sistema A, o antigo que nós tínhamos, a gente tinha uma média, né, de vagas divulgadas mês de 100. A gente partiu logo, isso em média, né, 223. Olha o crescimento que a gente teve. Nós somos 780 lojas, né, então isso daí para a gente já foi um salto muito grande, né? A média de inscrito também, a gente partiu aqui, tivemos um aumento significativo por vagas, que antes a gente não tinha, era uma dificuldade, a gente divulgava a vaga e depois a gente não conseguia trazer candidato, aí a gente tinha que abrir de novo, buscar outras formas de trazer candidato, buscar outro site. Hoje a gente já não tem essa necessidade mais. O percentual de contratação via do sistema ela aumentou em 87%. Esse foi um grande diferencial, porque antes a gente não usava o sistema, né? A loja não usava. Hoje ela passou a usar, e isso fez com que dê um crescimento muito grande no nosso número de contratação através do sistema, do vagas.com, né? Aqui um crescimento substancial em todos os indicadores, um aumento de 13 pontos percentual na participação total de contratação pelo sistema e resultados alcançados com apenas 5 meses de implantação. Então, assim, nós tivemos isso em 5 meses, nós tivemos esse crescimento substancial para a gente. Então, isso foi o grande diferencial que aqui nós tivemos com a contratação do Vagas. Gente, aqui está o meu contato. Eu fui bem rápida, porque eu sei que o tempo também... O pessoal estava com a plaquinha lá embaixo. Eu vou estar ali fora, se vocês quiserem questionar, tirar dúvidas, perguntar mais alguma coisa sobre o sistema. Eu fui bem sucinta, porque o nosso tempo é curto. Mas eu fico à disposição, o meu contato está aí também. Então, a hora que vocês quiserem mais informações, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre como foi essa implantação, uma coisa que é muito boa para a gente também é o suporte que o Vagas dá. Então, a Fernanda ela vai nas lojas, rodou as lojas agora, para ouvir um pouquinho o lado do gerente da loja, como que esse gerente da loja está recebendo, quais são as dificuldades para pegar, ouvir e propor melhorias, né? Então, a gente tem tido um apoio muito grande da Fernanda nesse sentido. Então, ela está indo direto lá.
buscar mesmo melhorias para a gente. Isso está facilitando muito a vida da gente. Tá? Então, eu estou lá fora, se alguém quiser conversar comigo, estou à disposição. Acho que falando um pouquinho das dificuldades, é mais mesmo a integração de sistema, né? É a nossa plataforma do Magazine Luiza com a plataforma do Vagas, né? Aí a Fernanda pode até falar um pouquinho mais. Porque a nossa linguagem era diferente, então a gente teve que primeiro entender, mobilizar muito o nosso pessoal de TI para falar a mesma linguagem, para chegar, porque era assim, o Vagas estava aqui, o Magazine ainda estava aqui. Então, eu tinha que subir o nível do Magazine para cá, né? Para estar no mesmo patamar do Vagas. Então, essa foi a dificuldade que a gente encontrou. Né? No começo, você teve essa dificuldade, mas, assim, isso levou quanto tempo até vocês se adaptarem e alinharem? Isso foi dentro do processo, né, Fernanda? Isso daí foi uma coisa que... Muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido e, enfim, por conta da... Fala um pouquinho mais alto. Por conta da integração com o portal do Magazine, para os gerentes conseguirem acessar sem precisar fazer o login na ferramenta, que foi um processo específico, mas realmente foi muito rápido, né? Talvez o grande ganho do processo é conhecer profundamente a empresa e o dia a dia desses gerentes e do recrutamento e seleção do Magazine para fazer uma implantação que realmente fizesse sentido naquele contexto, para aquele cliente, para aquela loja, para aqueles usuários. E a necessidade de acelerar esse processo de recrutamento e seleção deve ser gigante para uma rede como a Magazine, né? Com que frequência vocês estão recrutando e contratando? Se for pensar, a gente tem uma média de contratação, assim, nós somos 780 lojas, vamos dizer assim que eu tenho 780 vagas, porque quase todas as lojas sempre tem uma vaga em aberto, fora o centro de distribuição. O Magazine tem 9 centros de distribuição, e no centro de distribuição sempre tem a contratação de analistas, pessoal de logística, assistente de logística, então conferentes. Então, isso é uma demanda que a gente tem. Então, vamos pensar assim que eu tenho uma média de vagas mês de 700 vagas publicadas. Né? É um volume, um número amplo, né? 700 vagas mês. Fora o recrutamento interno que a gente faz também. Né? A gente trabalha muito com recrutamento interno. Então, uma outra plataforma que a gente tem, junto com parceria com Vagas também, que é o recrutamento interno. Então, o Magazine ela tem como prioridade o recrutamento interno. Então, sempre eu faço, principalmente para escritório, né, o recrutamento interno para depois eu ir para o mercado. Loja, a mesma coisa. A gente divulga internamente uma vaga para depois eu ir buscar no mercado. Se alguém, por exemplo, tem uma vaga de vendedor e o caixa quer ser vendedor, ok, eu posso promover ele. Né? Então, ele participa do processo de seleção. E o recrutamento e seleção interno facilita muito também a vida da gente, porque são processos pesados. Quando eu tenho um programa a gente tem um programa lá que chama Gerente em Treinamento, que eu faço a divulgação para todas as lojas, para todos que têm interesse nos pré-requisitos, lógico, né, que a gente divulga. E aí a média de inscrição dos funcionários em média, eu tenho 700 colaboradores interessados na vaga. Então, aí todo o processo é feito através do Vagas. Eles barram, por exemplo, se ele não tem... Eu estou divulgando lá que ele tem que ter um ensino médio. Se ele não tem ensino médio, o sistema já manda uma mensagem para ele. Então, um dos requisitos você não atende. Aí diz qual que é. Então, isso para a gente facilitou muito, porque o colaborador ele também questionava muito. Por que eu não fui aprovado? Né? Onde que pegou? Né? Antigamente, a gente não tinha como falar. Aí eu tinha que levantar, abrir o currículo dele, ver o que era. Hoje, não. Hoje, o sistema já fala assim, olha, você não pode se inscrever porque você não tem um ensino médio, por exemplo. Ou você não tem o tempo de cargo. Para essa vaga tem que ter 1 ano de Magazine Luiza. Você não tem 1 ano de Magazine Luiza. É um feedback já, né? De alguma forma também proporciona que ele se agilize e vá correr atrás. Também já, de certa forma, né, Fernanda? É um feedback indireto que já proporciona que ele também fale, olha, eu tenho uma meta, eu quero lá ir para tal lugar. Muito mais rápido, o feedback já muito mais rápido. E a facilidade que a gente... Uma das dificuldades, você falou da dificuldade, foi isso é comum, né? Sempre o novo é difícil, né? Para o pessoal de loja, ele fala assim, nossa, mas mudou o sistema, e agora? Eu não sei fazer.
Então, nós temos uma TV interna, divulgamos na TV interna, fizemos um manual, divulgamos o manual para todo mundo e tal. Mas quando ele vai abrir a vaga, ele fala assim, eu não sei mexer no sistema. Ao invés de ele pegar o manual, ele liga para a gente. Né? Então, isso Isso é bem de brasileiro, né? Isso é uma coisa nossa, né? Não, a gente já tá pede socorro antes de olhar para o manual, né? Então, isso é comum. Então, essa foi, assim, a gente tinha que... É cultural, né? Então, não tem como lá. O pessoal é assim mesmo. A gente tem lá a central de atendimento. Então, qualquer dúvida, em vez de eles olharem o portal com as informações, pegar o manual... Não, eles ligam para a central. É mais fácil. Né? Nem que for para perguntar se é só isso, né, Beth? Como você falou. Mas é só isso. É só isso. Era muito engraçado. Quando a gente fez a divulgação, era toda hora o telefone tocava, porque a dúvida era, mas é só isso? Bom, eu vou abrir para a plateia. Quem é que quer perguntar? Já tem uma pessoa aqui, por favor, olha, eu vou pedir, se identifiquem, digam o seu nome, a empresa e tal, e vamos depois continuar perguntando, hein, gente? É para vocês perguntarem, a gente só aqueceu as turbinas aqui, por favor. Tudo bem, eu sou o Fabrício. Nós somos uma startup que está montando vídeos, né, no YouTube, enfim, tá, orientações a parceiros, enfim. E eu vi que vocês têm um canal no YouTube muito completo, né? Vocês postam muitos vídeos que a Lu explica, né? Bateria de celular, etc e tal. Mas a minha pergunta é sobre a inauguração, que foi, eu acho que um case de sucesso de vocês em 2008, né? Quando vocês vieram para São Paulo, que eu acho que foram quase 50 lojas inauguradas simultaneamente e certamente para contratação houve uma logística pesada aí. Eu não sei se vocês usaram algum profissional bom em cada local, enfim. Queria que você contasse um pouquinho de como foi o processo de contratação para 50 lojas simultâneas que inauguraram em São Paulo em 2008. Eu não participei da inauguração, eu não estava na empresa, eu entrei depois, eu entrei em 2009. Mas o que eu sei, né? Primeiro foi um grande desafio, né? Porque a Luísa Helena, ela usa uma palavra que é o caórdico, né? Que ela sempre deixa muito claro para a gente, né? O caos com a ordem. E ela deu um grande desafio, né? Vir para São Paulo em 9 meses e inaugurar 50 lojas no mesmo dia. Isso foi o grande desafio que a gente teve. E aí a gente dava risada, porque você imagina, um bando de caipiras chegando na cidade de São Paulo, não conhecendo nem onde era a Zona Norte. Né? A gente desceu na rodoviária e assim, onde que é a Zona Norte, né? Então, esse foi um dos desafios. Depois foi aí onde a gente buscou a parceria para poder ter um site para onde a gente fizesse a captação de currículos, né? Então, a gente não tinha, né? Então, pedimos o suporte para uma empresa para que a gente pudesse aportar todos os currículos dos candidatos que se inscrevessem, né? Fizemos parcerias com consultorias mesmo, então agências de emprego que a gente foi dividindo, né? Então aqui vai cuidar dessa região, aqui, dividimos bem para que também não houvesse conflitos entre candidatos, né? Um candidato para aquela vaga está naquela outra consultoria. Então a gente trabalhou muito com essas consultorias também, né? Naquela ocasião. A equipe de seleção de Franca, então a gente montou um QG aqui em São Paulo para poder fazer todo o processo de seleção também, junto com o gerente de lojas. Trouxemos gerentes de outras regiões para nos dar suporte no processo de seleção, então presencial. Então teve toda uma equipe envolvida no processo de seleção. E depois teve toda a parte do treinamento. Foram 2.300 colaboradores contratados naquela ocasião e treinados. Né? E aí o treinamento é em loja, além de ser o presencial, né, também que a gente fala em sala, também tem o treinamento em loja, que aí eles foram distribuídos nas cidades do interior de São Paulo, nas lojas do interior. Nos dias atuais, se tivesse que fazer uma operação dessa, porque pelo que eu percebi ali, 9 meses, né, 50 filhotes, né? Olha que uma tremenda de uma gestação. Usando a solução da rede, vagas, seria... Como que vocês estruturariam um episódio desse tão marcante? Olha, sem dúvida, muito mais rápido, né? Porque aí é o gerente lá na ponta, fazendo todo o processo seletivo, sem precisar ter esse know-how enorme de recrutamento e seleção, que com certeza todas as agências que a Beth comentou, contratou, porque isso já vai ser passado pela própria matriz para eles. Então, com certeza, muito mais rápido, muito mais assertivo, os gerentes conseguiriam conduzir isso por conta própria, né? Isso para novas lojas, para as lojas que já existem, para cobrir rotatividade. Aí eu acho que a Beth pode até comentar um pouquinho
que aí é o dia a dia, né, Beth? É como eles fazem hoje. Hoje, quando a gente tem novas lojas, a gente faz o processo tudo interno, nós não utilizamos serviço de consultoria, toda a equipe nossa, todo o processo é feito por nós. Então, quando a gente tem a inauguração de uma loja, a gente já faz a publicação no site do Vagas e aí divulga também, faz um trabalho na região. Então, se é numa loja do interior, né, a gente usa carro, interior tem muito isso, carro de som, motossom, né, na rádio da cidade. Então, a gente faz toda uma divulgação também, coloca um cartaz na fachada da loja que a gente está contratando para eles se inscreverem no nosso site. Então, a gente está dificultando para a loja receber currículo no papel. Todo currículo é através do site que ele tem que fazer. Então, isso facilita tudo e aí é todo o processo de triagem normal. Tem uma pessoa lá atrás. Identifica, por favor, seu nome, a empresa. Ele quer perguntar? Beth, boa tarde. Eu trabalho na Pacto. Eu gostaria de saber sobre a rotatividade dos seus funcionários. Você comentou que mensalmente tem cerca de 700 vagas em aberto. Isso é motivo de rotatividade? É grande a rotatividade na Magazine Luiza? O varejo é normal ter essa rotatividade, né? Principalmente nas lojas. Porque a gente brinca assim, que ninguém nasce e fala assim, o meu sonho é ser vendedor. Né? Normalmente ele vai para ser vendedor porque é o que ele precisa trabalhar, ele vai e é o que dá. Então a gente fala, ninguém nasce querendo ser vendedor. E quando surge uma oportunidade, logo ele sai. Né? Então é como se fosse o primeiro emprego dele. Ele entra no Magazine, é a primeira oportunidade. E aí depois ele vai, dali ele pegou a experiência e vai embora. E aí é onde a gente tem um turnover maior. O escritório, nem tanto. A gente tem o nosso é o normal, mas loja a gente tem uma rotatividade maior. E qual que é o seu processo de treinamento e quanto tempo esse funcionário novo está pronto para trabalhar? Quando a gente faz a abertura da loja, né, quando é novas lojas, eles ficam em média, são 15 dias que eles ficam em treinamento aqui em São Paulo, né, não importa a localidade que ele a não ser Nordeste, o Nordeste o treinamento é lá. Mas aqui, se ele é uma loja que eu vou inaugurar em Porto Alegre, ele vem para São Paulo, fica 15 dias em treinamento em São Paulo. Depois disso, ele fica mais 15 dias em loja. Aí a gente distribui, né? Você vai ficar nessa loja, você nessa, para eles pegarem a experiência da loja mesmo. Aí depois ele vai para a inauguração. E aí a inauguração é a coisa mais linda, porque é todo um ritual que a gente faz para a inauguração de uma loja. E aí você vê assim, sabe quando um jogador, né, vai entrar na final do campeonato, né? E está ali na boca do túnel, é a mesma sensação. Bom, não sei se alguém já teve essa experiência, eu já tive como atleta. Então você fica ali naquela apreensão, né? E é a mesma sensação que a equipe de loja tem, que na hora que vai abrir as portas para inaugurar a loja, né? Então assim, é uma emoção muito grande. Então assim, é muito bonito, né? Ver uma inauguração de uma loja lá é muito gostosa. Agradeço, gente, pelas perguntas e em nome da Vagas, agradeço muito a Beth ter vindo aqui contar para a gente como é que é o dia a dia de vocês usando essa tecnologia, a solução que a Rede apresenta. A Fernanda também esclareceu muito bem como é que com a loja fictícia, né? Muito legal. Então, muito obrigada e daqui a pouco tem mais palestra, acompanhe a programação, a gente conta com vocês lá no auditório e depois aqui fazendo perguntas para os nossos palestrantes e convidados. Muito obrigada, Beth. Obrigada, pessoal.